Há 50 anos, um panteão, bem, caótico de deuses monstruosos assombra o mundo de Dungeons and Dragons. Mas olha, essa coleção de pesadelos não nasceu de um grande plano, não. Foi meio que remendada, sabe? Peça, por várias mentes criativas diferentes. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessas origens fragmentadas para entender como essa mitologia fascinante foi construída. Olha só essa frase do nosso material de origem. Apesar dos monstros terem adorado muitos deuses ao longo dos anos, Tiamat foi a primeira. Isso já diz tudo, né? O ponto de partida é ela, Tiamat, a rainha dragão de 5 cabeças. Ela foi a primeira. Mas de onde ela surgiu e quem mais veio depois se erguendo das sombras para se juntar a ela nesse panteão dos monstros? Pra gente entender essa história toda, vamos fazer uma viagem no tempo. A gente começa com os primeiríssimos deuses, depois dá um mergulho no abismo, explora como as campanhas pessoais viraram coisa oficial, vê a ordem surgindo do caos e, por fim, como esses deuses monstruosos dominam o cenário hoje em dia. Bora lá! Então vamos começar pelo começo, lá nos primórdios do jogo, em 1975. As primeiras divindades de monstros não chegaram fazendo estardalhaço, com trovões de relâmpagos, nada disso. Na verdade, elas surgiram de fininho, sabe? Não como deuses declarados, mas sim como 2 senhores dos dragões, já destinados a um conflito que duraria para sempre. E aqui a gente já vê a dualidade que definiu tudo. De um lado, Bahamut, o dragão de platina, todo nobre. Do outro, Tiamat, a rainha cromática, caótica, com suas 5 cabeças. E essa oposição, essa briga entre o bem e o mal dos dragões não foi só uma escolha de design, não. Isso aí virou a espinha dorsal de um monte de histórias e conflitos no universo de D&D. Aí chega a década de 80 e esses dragões simplesmente explodiram. Foram muito além do jogo. A Tiamat, nossa, ela aterrorizou uma geração inteira de crianças no desenho. A famosa Caverna do Dragão aqui no Brasil. Enquanto isso, tanto ela quanto o Bahamut, com outros nomes, se tornaram peças centrais na saga épica de livros de Dragonlance. Eles deixaram de ser só monstros, sabe? Viraram verdadeiros ícones da fantasia. Ok, vamos avançar um pouquinho no tempo só um ano depois, para 1976. Agora, a gente vai para a segunda grande fonte de divindades monstruosas. E dessa vez, a coisa veio lá de baixo, do caos do abismo e da tirania dos 9 infernos. É a hora dos príncipes demônios e dos arquidiabos. E aqui está o ponto crucial, a grande sacada. Esses lordes infernais, eles não apareceram só para fazer parte da história, não. Eles tinham um propósito muito prático, ser o chefão final, o desafio máximo. Eles foram criados para testar os jogadores mais poderosos, para transformar aquela batalha de masmorra em um confronto de escala cósmica. Mas aí tem uma reviravolta curiosa. Chegou a segunda edição e, por um tempo, esses demônios e diabos clássicos foram meio que renomeados, perderam um pouco da força. Só que aí veio o cenário revolucionário de Planescape e resgatou todo mundo, colocando a guerra eterna deles, a famosa Guerra Sangrenta, bem no centro da ação. E aí sim, o status de ícones foi restaurado. E esse evento aqui, ele mostra perfeitamente como a mitologia estava ficando cada vez mais amarrada. Não era mais só uma lista de monstros, sabe? Agora, deuses de origens totalmente diferentes estavam interagindo, brigando, travando guerras e até se destruindo. Isso criou uma narrativa cósmica muito mais viva, muito mais dinâmica. Bom, a nossa terceira fonte de deuses do mal é diferente. Ela não veio de um manual de monstros qualquer. Veio da mesa de jogo pessoal do próprio co-criador do D&D, o Gary Gygax. Então, bem-vindos a Greyhawk, o mundo onde o que era pessoal virou oficial, virou cânone. E a primeira dessa leva é ninguém menos que Lolth, a Rainha Aranha, a deusa sombria traiçoeira dos elfos Drow. A primeira aparição dela numa série de aventuras que se tornaram lendárias já foi o suficiente para cravar o nome dela como uma das vilãs mais icônicas e temidas de todo o multiverso de D&D. Depois temos o Iounnis, e ele é o exemplo perfeito de como um vilão que nasceu numa campanha caseira pessoal pode ser tão marcante, tão legal, que acaba sendo oficializado, entrando para a mitologia do jogo para que todo mundo possa desafiar. E por fim, o Sussurrado, Vecna. A história dele é incrível. Ele não começou como um deus, nem mesmo como uma pessoa. Ele era só fragmentos de poder, uma mão e um olho amaldiçoados. Mas a lenda em torno dessas relíquias era tão forte, tão poderosa, que com o tempo, a criatura por trás delas foi sendo construída na imaginação de todos até que ele ascendeu e virou um deus dos segredos.
Mas falando em Loth, aqui vai uma curiosidade. Um daqueles detalhes fascinantes dos bastidores do design que mostra como esse processo todo era orgânico. Será que ela, a icônica Deusa-Aranha, sempre foi a grande vilã da sua história mais famosa? A resposta é não. Acredita? O vilão original seria uma entidade bem diferente, chamada Deus Elemental Ancião. Só que, numa mudança criativa de última hora, eles promoveram a Loth. Ela deixou de ser uma personagem secundária para virar a antagonista principal. Pensa só, se não fosse por essa decisão, uma das maiores vilãs de D&D talvez nunca tivesse saído das sombras. Então, vamos lá. Fim dos anos 80, a mitologia estava virando uma bagunça maravilhosa. Tinha Deus Dragão, Lorde Demônio, vilão de campanha pessoal, tudo junto e misturado. Tava na hora de alguém botar ordem na casa, de organizar esse panteão que não parava de crescer. E essa organização veio com este livro, que foi um verdadeiro marco. Ele foi basicamente a primeira grande enciclopédia dos deuses dos monstros. Ele pegou dezenas de divindades, desde os deuses dos dragões até os patronos de orcs e goblins, e deu para cada um seu símbolo, sua história, seu domínio. Finalmente, o caos começou a virar uma estrutura organizada. E essa linha do tempo aqui mostra o clímax épico da era AD&D. Com a mitologia finalmente organizada, os deuses, eles começaram a brigar abertamente. A gente viu a morte e o renascimento do Orcus e, para fechar com chave de ouro, uma aventura simplesmente apoteótica que botou o Ius contra o recém-ascendido Vecna. E não era pouca coisa não, o multiverso inteiro estava em jogo. E tudo isso nos traz para o século XXI. A pergunta é, como essa mitologia toda que foi construída aos poucos sobreviveu e se adaptou aos tempos modernos? Bom, vamos ver como esses vilões clássicos continuam por aí, talvez mais relevantes e aterrorizantes do que nunca. Cada edição mais moderna deu um jeito de reinventar esses ícones, o que é muito legal. A terceira edição, por exemplo, trouxe de volta um monte de deuses clássicos e ainda revelou segredos antigos. Já a quarta edição pegou o Orcus e o transformou no vilão principal de uma campanha gigante. E a quinta edição? A quinta edição fechou o círculo, trazendo a história de volta para o começo. Isso só prova como esses personagens são atemporais. E olha que genial essa natureza cíclica da mitologia. A primeira grande história da quinta edição foi toda sobre o quê? Sobre trazer Tiamat de volta para o mundo. A história, que começou lá atrás, com a Rainha dos Dragões Cromáticos sendo a primeira deusa monstro, volta para ela quase 40 anos depois. Ela volta a ser o centro das atenções. É o ciclo se completando. Então, olhando para tudo isso, fica bem claro que essa mitologia não foi planejada, né? Ela nasceu, assim, de forma bem orgânica, de 3 fontes principais: os dragões, os demônios e a criatividade de uma campanha caseira. Só depois, aos pouquinhos, é que tudo foi sendo unificado e constantemente reinventado. E por que tudo isso importa, afinal? Porque essa criação meio orgânica, meio caótica dos deuses monstruosos de D&D é a prova viva do poder da narrativa colaborativa. Mostra como um universo inteiro pode ser construído por muitas mãos ao longo de muitos e muitos anos. A grande lição aqui é que essa história riquíssima não veio de uma só cabeça, mas sim de um processo criativo compartilhado que evoluiu por meio século. É um universo construído não só pelos criadores, mas por cada história contada em cada mesa de jogo. E essa história toda de evolução e reinvenção constante deixa a gente com a pergunta no ar, né? Uma pergunta inevitável. Com tantos vilões adormecidos, tantos males aprisionados nesse panteão gigantesco, qual terror antigo vai ser o próximo a ser ressuscitado? Quem vem aí para assombrar uma nova geração de heróis?